E aí, galera, vamos tentar entender então o que aconteceu com a Rússia, que ela saiu da guerra um pouquinho antes de acabar, sendo que estava do lado vencedor, né? Bom, rolou um estresse lá interno, né? E aí é isso que a gente vai tentar entender agora. No finalzinho do século XIX, a Rússia era um país diferente dos outros países vizinhos ali dela, né? Então, ela ainda era muito rural, enquanto os outros países estavam se industrializando, a Rússia ainda estava com a economia voltada para a parte agrícola, né? Os outros países já tinham um desenvolvimento político um pouco mais intenso, vários países já eram república, inclusive a Inglaterra, apesar de não ser república, mas ela era uma monarquia parlamentar, que tinha participação da sua população aí na política. E a Rússia, não. A Rússia era uma monarquia daquele estilo absolutista, né, bem medieval mesmo. A população não tinha nenhum tipo de participação política, né? Então eles eram governados por czares, que eram como se fossem imperadores. E esse poder ia passando de geração em geração, sem que a população participasse ativamente, né, desse governo. Outra coisa interessante da gente saber da Rússia desse período é que, como eu falei, a economia baseada na agricultura fazia com que a maior parte dos trabalhadores fosse de camponeses, aqueles que trabalham no campo. E a situação desses caras lá no campo não era fácil, né? Lembrando que a Rússia tem um clima dificílimo para a agricultura, né? Por causa dos invernos intensos. Então, os camponeses, além dessa questão política absolutista que não beneficiava a galera mais pobre, eles ainda tinham essas questões climáticas aí com a dificuldade da produção. Bom, vendo os seus vizinhos se industrializarem, os czares passaram então a investir nessa modernização econômica, né? E aí muitos camponeses acabaram saindo do campo, indo para as cidades, né? Nesse processo que a gente chama de urbanização, que é quando a galera sai do campo para ir morar nas cidades em busca de uma vida melhor. O problema é que ao chegar nas cidades, esses camponeses continuaram sofrendo, né? Eles passavam a ser chamados de proletários, né? Que vem de prole, aquilo que serve somente para ter filhos, para continuarem trabalhando. Esses proletários, né? Esses operários, ou seja, os trabalhadores da cidade, os trabalhadores das fábricas, eles tinham uma carga horária de 14 horas por dia, assim, coisas absurdas, salários baixos, altos impostos, né? Então havia uma insatisfação muito grande com os czares, com a monarquia da Rússia nesse final do século XIX e começo do século XX. Um outro grupo que também estava bem insatisfeito com a monarquia na Rússia era dos burgueses, né? Lembrando, burgueses são aqueles caras que são os donos dos meios de produção, ou seja, eles são os donos das matérias-primas, eles são os donos das ferramentas, eles pagam os salários das pessoas. Então, esses burgueses, eles não eram nobres, né? Então eles não tinham privilégios. Eles também estavam insatisfeitos aí com essa monarquia. Então, diante de toda essa insatisfação, os russos eles começaram a aderir a algumas ideias que estavam surgindo aí na Europa nesse período. Dois caras, dois pensadores muito importantes que lideraram aí essas ideias foram o Karl Marx e o Friedrich Engels, né? As ideias deles ficaram conhecidas como socialismo científico. E dentro dos ideais estava aí a distribuição das riquezas. Eles criticavam esse sistema de governo que a gente chama de capitalismo. Matéria do oitavo ano, você deve se lembrar, você estudou isso no ano passado. A palavra capitalismo vem da palavra capital, que significa concentração. Então, dentro de um sistema capitalista, as riquezas elas estão concentradas nas mãos de poucas pessoas, ou seja, dos burgueses, dos donos dos meios de produção, os caras que são os donos das fábricas, os donos dos comércios e tal. A maior parte da população não se beneficia com os lucros, né? Portanto, acaba sendo explorada por esses burgueses. Bom, dentro da Rússia, essas ideias elas acabaram se disseminando, né? Porque a gente tinha uma galera muito insatisfeita com o sistema político e econômico da Rússia. E a gente vê então o surgimento de dois grupos com esses ideais aí de distribuição de riquezas, né? O primeiro grupo a gente chama de bolchevique, porque a palavra bolchevique significa maioria, ou seja, a maior parte da população pensava de acordo com um cara, um líder chamado Lenin. Dentro dessas ideias dos bolcheviques, a gente destaca aí a agressividade, né? Então eles
achavam que a única maneira de acabar com a exploração dos proletários, dos operários, dos trabalhadores do campo era através de uma revolução, né? Tinha que rolar uma revolução e eles tinham que tirar o czar de qualquer maneira, enfim, tinha que ser uma coisa mais agressiva mesmo. Já o outro grupo era chamado de menchevique. Era a galera mais suave, né? Eles eram liderados por um cara chamado Martov e também inconformados com a exploração aí da monarquia, né, dos czares, eles achavam que os camponeses, os trabalhadores tinham que se aliar aos burgueses, tirar a monarquia e depois implantar esse socialismo, né? Depois dividir essas riquezas aí para a população. Bom, tanto os bolcheviques quanto os mencheviques, eles faziam várias manifestações contrárias ao governo aí do czar e tal, né? Então, uma das manifestações mais interessantes desse período aconteceu em 1905. E em todas essas manifestações, eles eram reprimidos duramente pelo exército, né? Mas essa de 1905, ela foi muito agressiva e passou para a história com um episódio, como um episódio chamado de Domingo Sangrento, né? A partir desse episódio violento, assim, que o próprio governo, né, atacou a sua população, os populares, aí os mencheviques e os bolcheviques começaram a se organizar e surgiram o que a gente chama de sovietes. Então, os sovietes, eles eram como se fossem sindicatos, organizações de trabalhadores, né, que tentavam aí determinar uma maneira de acabar com essa exploração. Indiferente a essa situação de penúria, né, do povo, né, que estava passando fome realmente, o czar entrou na Primeira Guerra Mundial, em 1914. Então, aí quase 10 anos após o episódio do Domingo Sangrento, isso quer dizer que os trabalhadores continuaram fazendo manifestações, continuaram sendo reprimidos. E mesmo assim, em 1914, o czar entrou aí na Primeira Guerra Mundial. E aí, ladeira abaixo. Porque quando um país entra em guerra, ele para de fabricar comida para fabricar arma. Então, todas aquelas empresas que fabricavam qualquer outra coisa, elas param de fabricar aquilo para ver, deixa eu ver o que os soldados estão precisando, eu vou fabricar o que eles estão precisando. Então, toda a economia da Rússia passou a ser voltada para a Primeira Guerra Mundial. Vários trabalhadores foram convocados e acabaram morrendo nessa guerra. Então, o negócio ficou pior, né? Todas as manifestações se intensificaram, né? E a gente tem aí uma crise dentro da Rússia interna, por causa dessa questão da pobreza dos trabalhadores, e uma crise externa, que era a Primeira Guerra Mundial, né? Em 1917, finalmente, eles conseguiram aí invadir o Palácio do Governo e tomar o poder, né? Mas quem assumiu o poder, né, foi uma galera mais moderada. Então, teve um golpe em cima do golpe, né? Que aí foi a galera do Lenin. Então, a galera do Lenin deu que era mais agressiva, né, os bolcheviques, deram um golpe na galera que tinha dado golpe no czar, e aí finalmente eles assumem o governo, tirando a Rússia da Primeira Guerra Mundial. Porque não tinha como resolver o problema econômico e político da Rússia disputando território com a Alemanha, né? Uma situação que não tinha nada a ver, não tinha a menor condição de manter aí esse conflito externo. Então é por isso que eles saíram da guerra. Mas a situação não ficou resolvida, né? Eles não foram felizes para sempre. Por que eles não foram felizes para sempre? Porque o Lenin enfrentou vários manifestos, né? Uma guerra civil, que é aquela guerra que a gente tem dentro do país, quando russos contra russos, né? E o Lenin foi vitorioso, e aí ele implantou a nova política econômica, né, aí no país, permitindo ainda capitais estrangeiros, permitindo ainda uma conversa com o capitalismo, né? Não teve a distribuição de riquezas imediata, mas ele permitia ainda a entrada de capitais estrangeiros. Capital estrangeiro é empréstimo, né, gente? Então, assim, ele distribuiu as riquezas, os nobres foram expulsos da Rússia, o czar foi fuzilado junto com sua família. Essas riquezas foram distribuídas, mas o Lenin ainda permitia empréstimos, ainda permitia que os camponeses fizessem comércio com aquilo que sobrava da sua produção. Então, não era um socialismo, assim, forte, né? Aquela coisa ditatorial e tal. Essa ditadura começa quando Lenin morre. A partir de 1922, então, o Stalin assume o governo aí, né? E aí implanta uma ditadura bem cruel, né? Censura a imprensa, né? E batalha bastante aí nessa área da propaganda. Então ele tira foto com criancinha,
né, para mostrar para as pessoas que ele é legal e tal, mas na verdade todos os opositores eram presos e perseguidos e mortos. O Stalin governou até o fim da vida dele, né, até 1953. A gente vai falar mais sobre isso nas próximas aulas. Outra coisa importante, né, sobre a Revolução Russa, para a gente entender melhor aí essa situação do leste europeu, é que essa ideia nova de implantar o socialismo e distribuir as riquezas para a população, ela conquistou muitos outros lugares. E vários países pequenininhos ali em volta da Rússia, como a Ucrânia, por exemplo, se interessaram por esse modelo de governo, né, por essa política econômica. Então, esses países pequenos que estavam ali em volta da Rússia se juntaram e formaram, então, o que a gente chama de União, por causa da União, das repúblicas, porque não eram monarquias, eram repúblicas que elegiam os seus representantes, ou não, né, porque o Stalin não foi eleito, assim, era um ditador total, mas enfim, União das Repúblicas Socialistas, porque todos esses países adotaram o socialismo, soviéticas, né? Lembra que é soviética? Eram os sindicatos de trabalhadores. Isso quer dizer que esses governos iam priorizar aí os trabalhadores desses lugares. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que a gente abrevia e sempre fala de União Soviética, foi um marco na história da humanidade, porque foi assim um momento em que o capitalismo foi confrontado, né? Pela primeira vez a gente tinha aí uma alternativa àquele sistema que vinha sendo muito disseminado na parte ocidental aí do planeta, né? Vários países adotaram o socialismo depois disso e a União Soviética apoiou vários países que quiseram implantar o socialismo. A gente vai conversar bastante sobre isso também nas próximas aulas. Outra coisa legal, né, pra gente falar sobre essa questão da Revolução Russa, é que eles deixaram um legado interessante, né? Por exemplo, a igualdade de gênero, né? Então as mulheres passaram a ter muitos direitos aí. Essa coisa do direito dos trabalhadores, porque vários países da Europa começaram a beneficiar os trabalhadores com medo de que esses trabalhadores se rebelassem e quisessem implantar o socialismo lá também. Então a gente tem muitos direitos trabalhistas sendo aprovados, inclusive aqui no Brasil, né, nesse período. Não porque eles estavam preocupados com a qualidade de vida dos trabalhadores, senão porque eles tinham medo de que esses trabalhadores se rebelassem, como tinha acontecido lá na Rússia, né, e agora na União Soviética, tá? Outra coisa que vale a pena a gente destacar aí, né, é a bandeira do Partido Comunista. Lembrando que o Partido Comunista surgiu aí nesse período, né, lá na Rússia e se espalhou pelo resto do mundo. A gente tem Partido Comunista em vários lugares do mundo, né, e a bandeira do Partido Comunista, ela é vermelha em menção ao sangue dos trabalhadores que lutavam pelos seus direitos. E se você reparar, dentro da bandeira a gente tem dois símbolos importantes, cruzados, um martelo e uma foice. O martelo representa os trabalhadores da cidade e a foice representa os trabalhadores do campo, né? E aí esse ideal do Partido Comunista de defender os direitos dos trabalhadores que eram muito explorados nessa época, tá? Durante muito tempo na história do mundo, né, na história recente, o Partido Comunista ele foi condenado e até proibido de existir em vários países, aqui no Brasil, por exemplo. Por quê? Porque realmente é uma ameaça para aqueles empresários que não querem distribuir suas riquezas, que gostam do capitalismo, que gostam da concentração de riquezas. Então, durante muito tempo, o comunismo foi visto como uma coisa do mal, como pessoas que estão ligadas a forças estranhas, né? Dentro de lugares que tem o cristianismo como religião principal, o comunismo era visto como uma coisa do diabo e tal. Na verdade, tudo isso era uma propaganda para que as pessoas não quisessem aderir ao comunismo, tá? Uma outra coisa importante para a gente conversar e finalizar essa aula da Revolução Russa é essa discussão que eles colocaram em pauta sobre a igualdade, né? Então, é muito importante a gente pensar no que é igualdade, né? Quando a gente pensa em distribuir riquezas, a gente não está falando que o cara que não trabalha, que é um folgado, que não quer batalhar pelas suas conquistas, ele não vai receber a mesma coisa que aquele cara que trabalha pra caramba e batalha e tal. Quando a gente fala de distribuição de riquezas, a gente está falando, na verdade, de dar as mesmas oportunidades para todas as pessoas, né? Então, vou dar um exemplo. Quando a gente está numa biblioteca, aí eu sou baixinha e o meu colega é alto. Eu vou alcançar alguns livros, né? E o meu colega vai alcançar outros livros.
Então, a gente está desigual, não é isso? Existe uma desigualdade de oportunidades. Ou seja, existem livros que eu nem vou saber que existe, porque eu sou baixinha, então eu não vou ter acesso a esses livros, não é? Aí uma pessoa que não entende muito bem o que é igualdade social, ela pode dizer assim: bom, eu vou dar uma caixa, e aí você sobe nessa caixa, e vou dar uma caixa para ele também vai subir na caixa. Isso é igualdade social? Não, porque ele vai continuar sendo mais alto do que eu. Igualdade social seria se eu recebesse duas caixas, porque aí eu ia ficar na mesma altura dele e ia ter acesso aos mesmos livros que ele. Estão entendendo isso? Igualdade social não quer dizer que você vai dar tudo para todos. Quer dizer que você vai dar a oportunidade para todos. Então é muito interessante a gente refletir. A gente pode até depois fazer uma aula ou um vídeo só sobre esse assunto, que ele é muito profundo. A aula de hoje era só para a gente entender o que rolou dentro da Rússia que fez ela sair da guerra antes da guerra acabar. Bom, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, a gente conversa então aí lá na plataforma ou aqui mesmo pelos comentários. Um abraço e agora nosso próximo encontro vai ser para falar um pouquinho aí sobre os desdobramentos da Primeira Guerra Mundial. Então, acabou a Primeira Guerra. O que aconteceu com os vencedores? O que aconteceu com os perdedores? O que aconteceu com a Rússia? Não perca na nossa próxima aula. Eu espero vocês. Até lá!